Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Plantão de Notícias do Portal Minas. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num turbilhão de acontecimentos Pô! que estão sacudindo a política e a religião no Brasil. Parece até coisa de novela, mas é a vida real. E a gente aqui pra desvendar esse novelão, né? Exatamente. Prepare um cafezinho pra gente ter um freio bombando na internet. Verdade. Um ex-presidente que pode acabar de tornozeleira eletrônica. E um caso que envolve dinheiro público e a Globo. Parece até roteiro de filme, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas calma. A gente vai destrinchar tudo com calma pra você entender direitinho o que tá em jogo. Isso aí. Bora lá, então. Primeiro, vamos falar do Frei Gilson. Esse padre que tá fazendo o maior sucesso com lives de madrugada. Acredita? É isso mesmo, gente. 4 da manhã e tem mais de 1 milhão de pessoas acompanhando as orações dele. Pois é. E isso mostra como a fé e a internet se misturam cada vez mais no Brasil, né? Principalmente com a pandemia, as pessoas buscaram alternativas online para se conectar com a religião. E o Frei Gilson soube usar muito bem essa ferramenta. Mas essa fama toda também trouxe algumas polêmicas, né? Frei Gilson tem sido criticado por alguns grupos, principalmente por causa de suas ideias mais conservadoras. É verdade. E aí a gente vê como a polarização política também se manifesta no campo religioso, né? As pessoas acabam rotulando o Frei Gilson como de direita ou de esquerda. Pois é. E o debate fica muito acirrado, às vezes até com falta de respeito. O mais curioso é que ele tenta se manter neutro, evitando falar diretamente de política nas lives. Mas, mesmo assim, acaba atraindo a atenção de figuras importantes da direita, como o ex-presidente Bolsonaro e sua esposa, que já declararam apoio a ele. A gente percebe que a popularidade dele entre os conservadores acaba gerando essa aproximação com políticos da direita. E por falar em Bolsonaro, a notícia que está dando o que falar é a possibilidade dele ser obrigado a usar a tornozeleira eletrônica. Um deputado do PT entrou com um pedido na justiça para restringir a movimentação do ex-presidente, Sério? com medo de que ele fuja do país. É uma medida bastante drástica, né? E tem gerado muita discussão. Sim. O deputado argumenta que Bolsonaro representa um risco à democracia e que poderia buscar apoio de grupos extremistas no exterior. E tem precedente, né? No ano passado, a Polícia Federal apreendeu o passaporte do Bolsonaro. É mesmo. E ele teve um pedido negado para viajar para os Estados Unidos. Nossa. Realmente, esses episódios mostram que a situação do Bolsonaro com a justiça é delicada. É. E para completar esse combo de notícias que mais parecem um episódio de House of Cards, temos o Grupo Globo recebendo uma quantia milionária em publicidade do governo Lula. Olha, a verba publicitária do governo é sempre um tema que gera debate, né? Afinal, estamos falando de dinheiro público sendo direcionado para empresas de comunicação. E a gente sabe que a Globo é a maior emissora do país, com uma grande influência na opinião pública. Por isso mesmo essa notícia causa tanta repercussão, né? Pois é. Será que essa verba pode influenciar a cobertura jornalística da Globo em relação ao governo Lula? É uma pergunta que fica no ar. Essa relação entre o governo e a mídia é sempre complexa e merece ser analisada com cuidado. Afinal, a gente precisa de uma imprensa livre e independente para garantir a democracia, né? Com certeza. Fique ligado, porque na próxima parte do programa a gente vai se aprofundar nesses casos e tentar entender melhor as suas implicações. Então não perca a continuação do nosso plantão de notícias aqui no Portal Minas. A gente volta já já. E a gente volta com o plantão de notícias do Portal Minas. Na primeira parte, a gente falou sobre o Frei Gilson, o Bolsonaro e a verba publicitária da Globo. Lembra? Assuntos que a gente pensa, poxa, não tem nada a ver um com o outro, mas que na verdade estão super interligados. É verdade. Mostram bastante sobre o momento que o Brasil está vivendo, né? Exatamente. E agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo nessas histórias, para você, aí de casa, entender o contexto todo e tirar suas próprias conclusões. Começando pelo Frei Gilson, né? A gente viu que ele arrasta multidões nas madrugadas com as lives de oração. E o que mais chama atenção é que ele faz sucesso. Justamente num horário que a maioria das pessoas, né? Tá dormindo. Coisa da manhã não é para qualquer um. Não, não é. Mas o Frei Gilson consegue reunir uma audiência fiel. Verdade. Que busca conforto espiritual, mensagens de esperança. Sim. E um contato mais próximo com a fé. E ele usa uma linguagem simples, direta, que conecta com as pessoas, né? Sim, total. Fala de temas do dia a dia, dos problemas que todo mundo enfrenta e traz a religião como um caminho para encontrar paz e força interior. E essa abordagem acaba atraindo principalmente os conservadores? Sim. Que se identificam com os valores tradicionais que o Frei Gilson defende.
Exatamente. E essa identificação com o conservadorismo, né? É um ponto importante para a gente entender a relação dele com figuras como Bolsonaro. É verdade. A gente viu que o Bolsonaro e a Michelle já declararam apoio ao Frei Gilson publicamente. Isso mostra uma certa sintonia entre eles. E essa aproximação com o Bolsonaro, que é uma figura polêmica, né? Que divide opiniões, acaba gerando controvérsias em torno do Frei Gilson também. Por um lado, tem gente que admira a postura religiosa dele e se inspira nas suas mensagens. Sim. Por outro, tem quem critique a proximidade dele com a direita e o acuse de usar a religião para fins políticos. E aí a gente volta àquela questão da polarização, né? As pessoas tendem a rotular tudo e todos como de direita ou de esquerda. E o debate acaba se tornando raso e improdutivo. É importante a gente lembrar que a fé é algo muito pessoal, individual, e que cada um tem o direito de buscar conforto espiritual da maneira que achar melhor. Com certeza. E no caso do Frei Gilson, é inegável que ele tem um papel importante na vida de muitas pessoas que encontram nas suas mensagens um alento para os seus problemas. E falando em problemas, vamos voltar ao caso do Bolsonaro e da tornozeleira eletrônica. Um deputado do PT quer restringir a movimentação do ex-presidente, alegando que ele representa um risco à democracia. O deputado argumenta que o Bolsonaro tem conexões com grupos extremistas no exterior e que poderia tentar fugir do Brasil para evitar as investigações da justiça. E essa preocupação não é totalmente infundada, né? A gente lembra que o Bolsonaro teve o passaporte apreendido pela Polícia Federal no ano passado, que foi impedido de viajar para os Estados Unidos. Esses episódios mostram que a situação do Bolsonaro é delicada, né? E que ele está sob constante vigilância das autoridades. Mas, por outro lado, tem gente que considera essa medida da tornozeleira eletrônica exagero. Uma forma de perseguição política. O debate sobre a tornozeleira eletrônica por Bolsonaro é bastante acalorado, com argumentos fortes de ambos os lados. De um lado, tem quem defenda que é preciso tomar medidas drásticas para garantir a segurança do país e impedir que o Bolsonaro cause mais problemas. De outro, tem quem argumente que essa medida fere o direito de ir e vir do ex-presidente e que pode ser interpretada como um ato de autoritarismo. É uma questão complexa, que envolve aspectos jurídicos, políticos e sociais. E que coloca em xeque a solidez das nossas instituições democráticas, né? Afinal, até que ponto é aceitável restringir a liberdade de um ex-presidente, mesmo que ele represente um risco em potencial? São perguntas difíceis, né? Que exigem uma análise cuidadosa e imparcial da situação. E que mostram como a polarização política no Brasil chegou a um nível preocupante, né? Com reflexos em todas as esferas da sociedade. E por falar em polarização, a gente não pode esquecer do caso da verba publicitária da Globo, que recebeu uma bolada do governo Lula. Pois é, essa notícia causou um rebuliço danado, né? Afinal, estamos falando de muito dinheiro público sendo investido na maior emissora de televisão do país. E aí, mais uma vez, a gente se depara com a questão da influência da mídia na política. Será que essa verba milionária pode influenciar a cobertura jornalística da Globo em relação ao governo Lula? É uma pergunta que fica no ar, mas é importante a gente lembrar que a Globo é uma empresa privada. E que tem o direito de usar seus recursos da forma que achar melhor. É verdade. Mas a gente não pode ignorar o fato de que a Globo tem um enorme poder de comunicação e que suas decisões editoriais podem ter um grande impacto na opinião pública. Por isso é fundamental que a gente tenha um olhar crítico sobre a mídia, né? Buscando diferentes fontes de informação e analisando os fatos com cuidado. A gente não pode se deixar levar por manchetes sensacionalistas ou por narrativas tendenciosas. É preciso buscar a verdade por trás dos fatos, ouvindo diferentes vozes e formando a nossa própria opinião. E para isso é fundamental a gente ter acesso a uma imprensa livre e independente, né? Que possa fiscalizar o poder público e trazer à tona os assuntos que realmente importam para a sociedade. E a gente do Portal Minas tem esse compromisso com você, nosso ouvinte. É isso aí. Trazer informação de qualidade, com isenção e responsabilidade, para te ajudar a entender o Brasil e o mundo. Fique ligado, porque na próxima parte do programa, a gente vai continuar essa conversa e trazer mais análises.
Isso. Sobre os temas que estão movimentando o país. E a gente volta com a última parte do nosso plantão de notícias aqui no Portal Minas. Já falamos sobre o Frei Gilson, no Bolsonaro, e a verba publicitária da Globo, né? 3 histórias que, a gente pensa o que uma coisa tem a ver com a outra. Parece que não tem nada a ver. Mas no fundo, estão interligadas. por esse fio condutor, digamos assim, que é a polarização política, né? É a polarização. A gente viu como essa divisão, né, entre direita e esquerda tá em tudo. Desde a religião, a economia, a justiça, a mídia. Parece que o Brasil virou um campo minado. Qualquer passo em falso explode. E o que me preocupa é que essa polarização impede um debate público, sabe? Um debate construtivo. As pessoas se fecham nas suas bolhas, só ouvem quem pensa igual. E qualquer discordância vira motivo para briga, para ofensa, para cancelamento. Parece que não tem mais espaço para neutralidade, para ponderação. Ou você tá de um lado ou você tá do outro. Exato. E no meio disso tudo a gente fica meio perdido, né? Tentando entender o que tá acontecendo, quem que tá falando a verdade, quem que tá defendendo os nossos interesses. E aí a gente precisa se agarrar em algo, buscar referências, e é aí que entram figuras como o Frei Gilson. Ele meio que representa uma espécie de porto seguro para muita gente, que se identifica com os valores tradicionais, né? Que ele defende. Essa busca por segurança, por estabilidade, num mundo que tá cada vez mais incerto. Acho que isso explica, em parte, o sucesso dele, né? Mas a gente não pode esquecer que o Frei Gilson também tem os seus críticos, né? Que o acusam de ser conservador demais, de estar ligado à direita, de usar a religião para fins políticos. E aí a gente volta para aquela questão da polarização, né? Qualquer um que se posiciona, que expressa sua opinião, corre o risco de ser rotulado, atacado, demonizado. Parece que não tem mais espaço para diálogo, né? E essa intolerância, esse radicalismo, se manifesta de várias formas, né? A gente viu isso no caso do Bolsonaro, com essa proposta de colocar ele de tornozeleira eletrônica. Por mais que a gente discorde das ideias dele, que a gente condene as atitudes dele, a gente precisa respeitar o direito dele à defesa, né? Devido ao processo legal. Com certeza. A justiça precisa ser imparcial. Precisa agir com base em provas, em fatos e não em paixões políticas. Se a gente abrir mão dos princípios democráticos para perseguir os nossos adversários, a gente coloca em risco a liberdade de todo mundo, inclusive a nossa. E falando em liberdade, a gente não pode esquecer do papel da imprensa, né? Nesse cenário todo. A gente precisa de uma mídia livre e independente, que possa fiscalizar o poder, denunciar abusos, trazer a verdade à tona, por mais incômoda que ela seja. É verdade. E a gente precisa ter um olhar crítico em relação à mídia também. Questionar as informações que a gente recebe, buscar diferentes fontes, formar nossa própria opinião. A gente não pode terceirizar nosso pensamento, a nossa capacidade de analisar as coisas. É isso aí. A gente tem responsabilidade, né? Como cidadão. E é isso que a gente tenta fazer aqui no Portal Minas, né? Trazer informação de qualidade, com isenção, com responsabilidade, para ajudar você, nosso ouvinte, a entender melhor o Brasil, o mundo. É isso aí. A gente sabe que o caminho é longo, os desafios são muitos, mas a gente acredita no diálogo, no respeito, na busca pela verdade. Essas são as armas mais poderosas que a gente tem para combater a polarização, para construir um país mais justo, mais democrático. É isso aí. E a gente convida você a participar dessa jornada com a gente, compartilhe suas ideias, seus questionamentos, suas sugestões. Juntos, a gente pode fazer a diferença. É isso aí. E por hoje é só, pessoal. Fiquem ligados aqui no Portal Minas, a gente volta em breve com mais notícias, mais análises, mais debates sobre os temas que estão mexendo com o Brasil e com o mundo. Até a próxima.